Viemos até Londres para conversar com Washington Oliveto. Washington, você já em algumas entrevistas disse que a publicidade perdeu o brilho. Por quê? Olha, são muitos os fatores, a publicidade perdeu o brilho no mundo inteiro e no Brasil mais ainda. Vamos somar alguns fatores aí, por exemplo. A publicidade teve os seus momentos mais exuberantes depois da Revolução Criativa nova-iorquina, da Doyle Bernbach, que influenciou fortemente a publicidade inglesa e a publicidade brasileira. E a publicidade ganhou, principalmente a brasileira, uma cara própria, com senso de humor, irreverência, uma série de coisas. Nesse período, existia uma prosperidade muito grande dos veículos de comunicação brasileiros. O que fez grande parte da qualidade da publicidade brasileira foi o fato dos veículos serem bons. Publicidade é intromissão. Você está entrando na vida dos outros. Quando você entra na vida dos outros, o mínimo que você tem que ser é inteligente e bem educado. Como os nossos jornais, as nossas revistas, as nossas televisões eram muito boas, nós éramos uma intromissão naquilo e tínhamos que ser muito bons. Nos últimos anos, aconteceram coisas que prejudicaram a publicidade. Por exemplo, uma guerra ridícula entre online e offline, quando deveriam se somar. Uma busca de decadência, até proposital, por causa de movimentos políticos e tal, de decadência e piora dos grandes veículos. E uma obsessão pela cultura dos algoritmos. Quando você soma tudo isso, você chega numa publicidade sem brilho. Mas você até falou dessa cultura dos algoritmos, né? Quando a gente pega a tecnologia em si e a gente pega o balanço das empresas, elas estão vendendo mais. O algoritmo está levando diretamente a mensagem para aquelas pessoas que podem comprar. E aí eu até te pergunto, publicidade não é vender mais? Então, não. Aí que está, a publicidade é vender mais, construir marcas e entrar para a cultura popular. Essa é a publicidade brilhante. É aquela que vende mais, tem que vender. Constrói marca, coisa que hoje não está se fazendo. E entra para a cultura popular, ou seja, transforma o consumidor em mídia. As pessoas passam a repetir a sua campanha de publicidade. Hoje, mesmo com a presença das redes sociais, que são fenômenos de repetição, você não tem campanhas que você lembre. Quais são as últimas campanhas publicitárias brasileiras que ficaram na tua memória? é uma pergunta essa também. Da Volkswagen, inclusive, com o caso da Elis Regina, chamou bastante atenção. Foi um caso específico. E até porque foi um caso muito voltado mais para a divulgação do fato da inteligência artificial do que para o comercial em si. Então você não tem aquelas campanhas notáveis que transformam o consumidor em mídia. E a grande questão é o seguinte, o algoritmo te garante a presença e percepção, mas não te garante a sedução e encanto. E como fazer então? É possível recuperar esse brilho e ainda ter um impacto positivo nas vendas? Seria o quê? Voltar para antigamente ou também aproveitar dessas tecnologias e construir algo inteiramente novo? Uma coisa independe da outra. Ter tecnologia sempre é bom, mas não adianta você ter a tecnologia sem ter uma grande ideia. Essa entrevista que nós estamos gravando hoje, se ela fosse feita há 15 anos atrás, ela teria um número de câmeras muito maior, seria mais complicada de fazer, uma série de coisas. A tecnologia facilitou isso. Mas essa mesma entrevista, se as tuas perguntas não forem boas e as minhas respostas interessantes,
não significa nada. Então a tecnologia é o elemento que você tem para manifestar o conteúdo, mas ela é o que expressa a forma. Sem um grande conteúdo, a forma é uma bobagem. E esse que é o grande problema que nós temos hoje. Mas é um problema solucionável, na sua opinião? É um problema solucionável porque hoje, ingenuamente, muita gente imagina que como a forma melhorou muito, dá para usar a forma para substituir o conteúdo ou a falta de conteúdo. Quando, na verdade, você tem hoje um monte de coisa que está tecnicamente bem feita, mas ninguém lembra. Não é relevante, não é importante. E acontece um grande problema que é o seguinte: infelizmente, ingenuamente, na área de muitos clientes, até pela cultura dos bônus, de uma série de coisas, muitos clientes acreditaram, por falta de conhecimento, que pura e simplesmente ter a presença do algoritmo resolve o problema. As agências que tiveram uma queda de faturamento muito grande, de resultado muito grande, de salários muito grande, de medo de perder os clientes, ao invés de falarem a verdade, concordam com isso. E por isso a publicidade está muito ruim. E aí até queria te perguntar nesse ponto dos clientes, porque os clientes eles têm que aceitar isso, eles têm que tomar um risco também de repente fazer uma campanha mais ousada, mais criativa. E aí tem a cultura dos bônus, é o EBITDA no final do trimestre, não é necessariamente ali uma construção de marca. Qual que é o papel dos clientes ali? Você acha que eles, você já deu falou um pouco disso, mas hoje eles são uns dos principais responsáveis por isso? Ou falta ali esse papel mesmo da agência tentar bater no peito e falar, vocês estão errando? Falta clientes de qualidade e falta agências que digam não. Evidentemente, existem as exceções. Você sempre terá os bons clientes e as boas agências, mas são cada vez em menor número. E isso não é o que eu estou dizendo aqui, é o que a gente está vendo. Não existe nada de memorável, de importante, de relevante. Publicidade boa, ela é basicamente igualzinha à vida. A coisa mais importante é sedução. As pessoas querem ser seduzidas, não querem ser trufadas. E a publicidade não está seduzindo, não está encantando. Por que que de vez em quando, e sempre foi assim, você ia a um supermercado e tinham dois produtos absolutamente iguais, que se propunham a fazer a mesma coisa e custavam o mesmo preço. E você elegia um deles, porque aquele construiu uma imagem favorável na tua cabeça. Deixou uma mensagem encantadora, que muitas vezes você nem racionalizou, mas armazenou. Isso não está sendo feito. Então, uma provocação, o quanto disso não está sendo feito, ou até um certo saudosismo da sua parte, de outras pessoas, pessoas que têm uma importância muito grande na publicidade. Porque a gente sempre pensa que o antigo é sempre o melhor. Você acha que esse caso, publicidade, realmente hoje é muito inferior ao que era de antigamente? Não, o que acontece é o seguinte, é óbvio que a memória das pessoas é seletiva e você sempre terá uma postura saudosista, porque você vai lembrar de tudo que foi feito de bom antigamente e imaginar que tudo que foi feito era bom, o que não é verdade. Mas, sem dúvida nenhuma, a publicidade está muito ruim. E aí não é saudosismo, é constatação, é realidade, e não é só minha, é de todos os publicitários relevantes. Inclusive, muitos publicitários relevantes se afastaram da publicidade. Não tem mais interesse em fazer publicidade, porque essa publicidade está muito ruim. O que vai acontecer é que isso vai ser um ciclo, vai demorar um tempo, um bom tempo. Esse ciclo vai passar e vai ter que ter uma nova revolução criativa.